A Associação Espírita Irmã Nilze Amor apresenta a palestra com o tema Unindo Esforços em Direção ao Amadurecimento, pelo expositor Alan Souza, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos da Associação Espírita Irmã Nilze Amor e aos demais amigos que estiverem acompanhando essa palestra da noite de hoje. Damos as boas-vindas a todos. Meu nome é Alan Souza, sou do Centro Espírita Luz e Verdade e é um prazer estar aqui com vocês em mais essa oportunidade de reflexão e estudo. Para iniciarmos, vamos ler uma página e fazemos a nossa prece inicial. Do livro Que a Vida Me Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Eu gosto sempre de deixar a divulgação do livro também, são livros de mensagens. Abrimos aqui aleatoriamente e o título da nossa mensagem de hoje é Um Passo a Mais. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isso está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Se já iniciastes a tua reforma íntima, dá sempre um passo a mais para que te aproximes do Criador. Se até agora caminhaste em direção à luz, dá agora um passo a mais na busca do teu crescimento interior. Se a vida já te mostra o rumo certo a seguir, dá logo um passo a mais e abreviarás a tua chegada para poderes ser feliz. Todo caminhar terreno é vencido de passo em passo. Superada uma dificuldade, outra se depara à frente. Conquistada uma prova difícil, mais outra surgirá para te testar a perseverança na busca de soluções. Ao atingir a meta proposta, outras metas serão necessárias para provares a tua coragem e o teu esforço de vencer. Nada acontece de bom na vida se ficares parado, à espera de que tudo se resolva por si mesmo. A cada passo avançado na vida, mais próximo da felicidade estarás. Não te entregues ao desespero se não conseguires avançar. Muitas vezes, os obstáculos surgem para que adquiras um pouco mais de paciência. Nem sempre o que tanto desejas alcançar é o que te fará feliz. Aceita, pois, que a vida te proporciona, mas sempre lutando e te esforçando, dando sempre aquele passo a mais, até as coisas que se revertam em teu favor. Cada um recebe da vida o que ela pode proporcionar na medida das próprias necessidades evolutivas. Esforça-te, luta cada vez mais e, se tiveres fé, um dia alcançarás o que tanto desejas para poder ser feliz. Belíssima página, né? Então, depois dessa mensagem inspiradora, elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que acompanham o trabalho desta casa, agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida, agradecendo pelas oportunidades que nos são concedidas e pedindo a proteção necessária para esse momento, onde faremos o estudo das reflexões da noite de hoje. Que as mensagens que aqui falaremos possam ser sempre motivadoras, inspiradoras, mas sobretudo voltada para o bem, para a fé e para a esperança, pois essa é a mensagem do Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo e fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então estamos aqui nessa noite para falarmos um pouco sobre os assuntos da doutrina espírita e a base do nosso estudo hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né? E mais especificamente a nossa mensagem, Instrução dos Espíritos, o item 5 desse capítulo, os obreiros do Senhor. Então, assim, muito importante porque esse estudo, ele faz um convite para todos nós sobre como está sendo a nossa conduta. O que é ser espírita
o que é procurar ser esse trabalhador da última hora. E todos nós, talvez, principalmente nesse período da pandemia, que estamos vivendo já há algum tempo, talvez nos perguntemos: o que será que nós estamos fazendo com tudo aquilo que a gente conhece, com tudo aquilo que a gente já estudou até hoje, para colocar em prática agora, nesse momento que estamos vivendo? Porque nós vamos ver no estudo da noite de hoje que esse obreiro do Senhor, o homem de bem, o espírita, o verdadeiro espírita, enfim, ele é aquele que é desafiado. E no momento que ele é desafiado, aí é que nós provamos quem de fato somos. Porque é muito fácil, quando nós passamos por situações ou quando a nossa vida transcorre de forma tranquila, a gente dizer que tem fé, dizer que é espírita, né? Mas, segundo lá, inclusive na introdução do livro dos Espíritos, né? Ele fala que existem várias categorias de espírita, né? Ele diz que é aquele que crê, aquele que acha interessante, aquele que acha interessante e crê, e aquele que crê e pratica. Então esse, sem sombra de dúvida, é o nosso grande desafio. Algumas pessoas até dizem assim: ah, não, eu estou tentando ser espírita. Na verdade, espírita todos nós somos, desde que estamos professando o espiritismo, estamos estudando o espiritismo. Se você pegar no dicionário, todo aquele que segue a religião é espírita, né? Seja ela nas suas várias ramificações, né? Assim, dentro do espiritualismo, enfim, pode se considerar, né? Usar esse termo, vamos dizer assim. Mas para nós não é interessante isso. A gente não está preocupado com o termo, mas sim com o que somos. Isso é que deve ser a nossa preocupação. Então vamos lá, para não perder a riqueza das palavras, o item é bem pequeno, nós vamos fazer uma leitura e vamos fazendo esse bate-papo, essa conversa da interpretação do item da noite de hoje. Então tá lá, item 5. Ele começa dizendo assim, lembrando que essa mensagem é uma mensagem do Espírito de verdade, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A gente já ouve de algum tempo isso, né? Dessa transformação da humanidade. E cada vez mais nós estamos vivenciando isso. Olha aí a pandemia, ela veio para nos mostrar exatamente o quê? A transformação. O mundo mudou. A forma da gente se relacionar mudou. A forma de como a gente se comporta na sociedade mudou. Tudo mudou. E muitos de nós nos revoltamos nesse momento. Não entendemos as situações. Mas a transformação está aí, como ele está dizendo. Ditosos serão os homens que houverem trabalhado no campo do Senhor, olha só que importante, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Uma das grandes bandeiras da doutrina espírita é exatamente a caridade, é fazer o bem. As duas bandeiras da doutrina espírita, se a gente pudesse colocar assim de uma forma bem resumida, é exatamente a caridade e a transformação moral do indivíduo. São duas. A reforma íntima, a nossa transformação, e a prática da caridade. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como nos ensinou Cristo Jesus. Então, essa é a bandeira. E ele diz ali, ó, ditosos são aqueles que praticaram com desinteresse. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente busca fazer a caridade, mas esperando a recompensa. Dentro do espiritismo se usa muito o termo bônus hora, né? Então, talvez a gente comece a fazer uma matemática, uma contabilidade. Ah, não, se eu ajudo lá o lar de Otávio, os idosos, quanto será bônus horas eu vou ganhar? Se eu vou lá para as crianças, no orfanato, lá no abrigo da minha casa, quantos será que eu vou ajudar? Se eu dou um prato de comida, quantos bônus eu vou ganhar? Mas olha a palavra que os espíritos usam, e com Kardec no Evangelho: desinteresse. Lembra lá? Fora da caridade não há salvação. Ele não coloca que é fora do espiritismo. Então isso dá uma dimensão gigantesca para a caridade.
Os espíritos poderiam dizer que é fora do espiritismo não há salvação, mas eles não utilizaram isso. Será que a gente já parou para perceber isso? É fora da caridade. Então isso dá uma dimensão para a prática da caridade que nós não temos tamanho. Não temos como mensurar isso. Então a caridade é algo muito importante, mas a caridade desinteressada. E aí você está aí me ouvindo e de repente assim, Alan, mas está difícil para mim, eu não tenho como doar agora um dinheiro, um alimento, sim, para a instituição, enfim. Mas quem disse que a caridade é isso? Ou melhor, é só isso? Isso também faz parte da caridade, mas a caridade é muito mais do que isso. Meus amigos e minhas amigas, nesse mundo, nesse exato momento que estamos aqui agora, existem milhões de pessoas no mundo que estão necessitadas, sabe de quê? De serem ouvidas. Alguém que as ouça com atenção, não que ouça de qualquer forma, não que ouça mexendo no celular, nem prestando atenção naquilo que ela está falando, mas ouvir com atenção. E eu deixo um primeiro convite para todos nós e uma reflexão. Ouça as pessoas com atenção. Quando você se dispor a ouvir alguém, esquece o celular. Esquece as outras coisas que vão tirar a tua atenção e esteja integralmente com aquela pessoa que está ali naquele momento. Mas então dizia, existem muitas pessoas nesse mundo, nesse exato momento que nós conversamos aqui e que estão carentes de serem ouvidas. E talvez apressadamente você pense assim, mas eu não tenho a solução para o problema dela. Mas na grande maioria das vezes, ela não quer a solução. Ela só quer ser ouvida. Sabe? E a gente é que se preocupa que temos que dar uma solução, uma opinião, enfim. Quantos de nós não vivemos as nossas dores, as nossas decepções, as dificuldades que passamos na vida? E contamos com o ouvido de um amigo, de um familiar, ou até mesmo de um desconhecido, ou de um profissional da área da psicologia, e que foi fundamental para que você passasse por aquele momento e hoje estivesse erguido e de pé. Então a caridade existe de várias formas. Nós podemos fazer tanta coisa. Não vamos nos limitar somente à questão material, mas tem a questão espiritual, que é fundamental. E segue o texto dizendo assim, seus dias de trabalho, para esses que praticaram a caridade de forma desinteressada, seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiveram esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os vossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha que outra informação importante tem aqui nesse texto. Ele fala sobre a questão de impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, para que não comprometa a obra. Nós fazemos parte de um projeto. Esse projeto chama-se regeneração. Para você que já é espírita há muito tempo, já ouve isso, eu era pequeno, já estou ficando velho, eu já estou começando a ter até barba branca, cabelo branco já estou ficando velho. Quando eu era pequenininho eu já ouvia falar isso dentro do centro. A regeneração do planeta, a regeneração do planeta. Então nós fazemos parte desse processo. E ele diz ali que para que a gente não comprometa o trabalho. Então olha só, impor silêncio aos nossos ciúmes, às vossas discórdias. Hoje então nós vivemos um momento de muito desafio no campo da política e que isso de certa forma vai propagando dentro da religião, dentro do nosso ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho, onde as pessoas simplesmente por pensarem diferente ou por terem preferências na área da política diferente, acham que devem se odiar e se degladiar, quando a proposta é totalmente diferente. Então que a gente possa pensar nisso que ele está dizendo aqui.
impor esse silêncio aos nossos ciúmes e às vossas discórdias. Vamos pensar no que é maior. A gente veio aqui para ser feliz. A gente veio aqui para crescer e evoluir. E para deixar algo de bom na humanidade. E aí é a caridade que a gente está falando aqui. Ou seja, o que de bom você pode deixar quando partir desse mundo? Quem vão lembrar de você? Vai lembrar de você. Perdão. E aqui não, essa lembrança não é a nível de títulos, para dizer, fulano era isso, fulano era aquilo, não. Mas que você tenha lançado a semente. Como aquele semeador que saiu a semear, como diz a parábola. Que você possa ter ouvido alguém com atenção, que você possa ter sido simpático, que você possa ter dado um bom dia, um aperto de mão, um abraço, que seja, e que tenha marcado a vida de alguém. Que da nossa boca possam sair palavras para acrescentar, para evoluir, para estimular, para o crescimento. É como eu costumo dizer, se a gente sentir um momento que não tem nada de bom para falar, que a gente não fale palavras de derrotismo, de pessimismo, que a gente não piore o clima que já existe, porque você vai ser só mais um nessa história. Então, às vezes, o que ele diz ali, o silêncio, às vezes é melhor a gente ficar calado em alguns momentos, mas todos nós temos muito a contribuir. E segue ele dizendo: mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão, e clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que tenham buscado as recompensas, que não tenham buscado as recompensas da terra. Então veja bem, aí nessa simbologia, né, nesse texto, não é que Deus está castigando ninguém, né? Porque eles vai vir a tempestade, né? Aí a gente fica sempre com aquela ideia do que Deus castiga, porque Deus não castiga ninguém. Deus é amoroso, Deus é justo e bom. Só que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito, que muita gente gosta de chamar também como lei do retorno, né? Então tudo aquilo que a gente faz, a gente responde por aquilo que a gente faz. Por isso que nós que somos espíritas, temos que tirar do nosso vocabulário aquela coisa assim, coitadinho dele, né? Muita gente usa essa expressão, coitadinho. Não existe coitadinho no espiritismo, porque tudo aquilo que a gente passa tem uma razão de ser. A gente traz uma história, uma bagagem espiritual. Então, se hoje nós estamos sofrendo, passando por situações que aparentemente nessa atual existência a gente não encontra respostas para isso, tenha certeza, não é porque Deus escolheu você para sofrer, em detrimento de outros, não. É porque nós respondemos por aquilo que fazemos. Então, e aqui ele chama a atenção para uma coisa muito importante. Como pedir graça, né? Como pedir que o Senhor nos ajude, se a gente fecha a porta para aqueles que precisam, como ele diz aqui, né? Não estende a mão para quem necessita, ou por conta do orgulho, perde inúmeras oportunidades de ajudar, de fazer o bem e de ser feliz. Então, é o que ele diz, para essas pessoas a recompensa já foi dada, né? Diferente daqueles que pautaram a sua vida sabendo que isso aqui é passageiro. E esse talvez, eu gosto sempre de fazer essa observação, essa talvez seja a grande chave para a gente entender tudo isso. Porque muitas pessoas dizem assim, Alain, mas eu estou no mundo material. Como é que eu vou viver essa vida espiritual? E eu gosto de deixar isso bem claro, porque é muita hipocrisia a pessoa dizer, não, a verdadeira vida é a vida espiritual, vamos viver só da espiritualidade, né? Aí, vamos viver de luz. Não. Não é só isso. Sabe por quê? Você está no mundo material. Então, primeiramente, na sociedade nós temos obrigações.
Então essa luz que está me iluminando aqui agora, existe uma conta para pagar essa luz. A água que você bebe, se você tem casa própria, você mora de aluguel, enfim, para você vestir uma roupa, para você comer, para você ter o seu lazer, para tudo isso, querendo ou não, nós necessitamos de uma coisa chamada dinheiro. E para ganhar dinheiro de forma honesta, é necessário trabalhar. Então, nós precisamos do trabalho material, nós vivemos as coisas materiais, é natural você querer se vestir, querer ter um carro para trazer um conforto, ter a sua casa, poder passear, poder viajar, se distrair, o lazer faz parte. Então, a grande chave é que a gente não se escravize de todas essas coisas. Nós estamos no mundo material, então precisamos das coisas materiais, mas sabendo que tudo isso aqui fica. A mesa que você gosta tanto fica, o seu carro, sua casa, o computador, aquela jarra lá de 1900 não sei quanto, que a gente tem um apego tão grande que a gente chega a época, vamos doar para o bazar. Não, mas essa aí não pode doar, né? Aquela coisa assim, aquela roupa que você cisma que vai dar em você e não dá mais, enfim, sabe? É desapegar das coisas. É ter a certeza que isso tudo passa, sabe por quê? Se tem uma única coisa que é certa na nossa vida, é que a gente tem um prazo de validade, que um dia vai expirar. E quando expirar, a gente vai fazer a viagem para o mundo espiritual. Quando vai ser isso? Nós não sabemos. A gente quer ficar aqui o máximo tempo, né? É sempre o que a gente quer. Mas um dia isso vai acontecer. Então é se desapegar. Por isso que ele diz ali, aquele que pauta somente a vida na questão material, ele tende a sofrer depois. Está aí o relato dos espíritos em várias obras, e aí eu cito aqui, a gente ainda está no mês de outubro, vamos lembrar Kardec e reverenciar sempre a nossa homenagem ao codificador, que fez esse belíssimo trabalho para que hoje nós estivéssemos aqui estudando. Na quarta obra, O Céu e o Inferno, a segunda parte do Céu e o Inferno é somente de exemplo de espíritos. E muitos espíritos dão exatamente o relato. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse feito diferente. Alguns não sabiam, só ficaram sabendo que a vida continua, enfim, tudo isso depois de estar lá. Olha que oportunidade maravilhosa nós estamos tendo. Porque a gente já sabe. A gente já sabe que essa vida continua. Então é o que ele diz ali, né? Que a gente possa largar desse orgulho, dessas coisas, né? Das vaidades, pois isso tudo vai ficar aqui. Veja bem, não estou pregando que a gente não faça as coisas que nos dão prazer, pelo contrário, é o que eu acabei de dizer aqui. Mas sabendo que isso tudo é passageiro. Não se escravizando das coisas materiais, não se apegando a essas coisas, se desapegando, né? Isso é sempre o melhor, o desapego. O Espiritismo promove para nós, eu sempre brinco quando falo disso, que é a OLX espiritual, é o desapego. Então sabendo, e esse desapego vale também para as pessoas, porque nós sabemos que os nossos amores não ficarão sempre do nosso lado. Obviamente que através das reencarnações nós poderemos nos reencontrar, até mesmo no mundo espiritual, mas nessa existência, ou você vai primeiro ou seus amores vão primeiro, né? Então assim, ter essa tranquilidade, essa consciência de que tudo isso aqui é passageiro, mas tendo a certeza de que precisamos viver cada momento, cada etapa da vida. Já parou para perceber as estações do ano? A gente aprende muito com a natureza. Eu então sou um entusiasta de divulgar isso, lembrar disso sempre e convidar todas as pessoas a olhar a natureza, a perceber a chuva, o sol, as transformações, as estações do ano. O verão, sempre quente, com dias belos. E aí o verão vai passando, ele vai indo embora. Aí vai vir o outono, outra estação maravilhosa, onde normalmente fazem alguns dias quentes, mas no fim da tarde aquela temperatura começa a baixar. E o ciclo vai mudando até chegar o inverno, onde as folhas ficam secas e você olha às vezes para aquela árvore e acha que ela não vai dar mais nada. Dias frios, dias cinzentos, mostrando a semelhança da vida, que tem dias que a gente está lá em cima
mas tem dias que a gente está sentindo um pouco pior, está mais lá embaixo. E aí, quando a gente acha que aquela árvore não vai dar mais frutos, que ela não vai ser tão bela e verde como ela era antes, inicia-se a primavera e as folhas voltam a ter o seu colorido, os frutos voltam a nascer novamente e o ciclo continua até que o verão possa se iniciar novamente. Então, a semelhança das estações do ano, assim somos nós nessa escala evolutiva, buscando o nosso crescimento espiritual, buscando ser melhor a cada dia, porque talvez a pergunta o que é ser espírita seria isso. O espiritismo nos convida a todo tempo a ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. É o contato com tudo isso que a gente estuda na casa espírita desde tantos anos, agora de forma virtual, as dezenas de cursos que às vezes você faz, estudo aprofundado e tudo isso, nada disso fará sentido se nós não mudarmos. Se nós continuarmos sendo a mesma pessoa de quando a gente teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Se não mudarmos, nada disso fez sentido. Talvez seja até drástico o que eu vou dizer aqui agora, mas você pode rasgar tudo, pode jogar isso tudo fora. Joga os livros, joga tudo, doa. Porque não fez sentido se você, se eu, se nós não mudarmos em alguma coisa. Não estou falando das grandes transformações. O projeto para essa encarnação não é você se tornar santo, não é você se tornar uma Madre Teresa, um Gandhi, um Chico Xavier, mas é se tornar melhor do que você era quando chegou aqui. É se tornar, como diz o título da mensagem, que é baseado no nosso estudo de hoje, um obreiro do Senhor. Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que a gente tem assim, não, eu tenho que me tornar anjo, santo. Um dia a gente vai ser, mas ainda está longe. Não se apresse não, vá com calma, né? Não tem esse desespero, essa ansiedade. Mas importante é que a gente se transforme. É importante que a doutrina espírita de fato entre dentro de nós, que os conhecimentos que a gente estuda aqui possam transformar de fato a nossa vida. E caminhando para a gente encerrar, para não ficar longo e vocês não ficarem cansados, no último parágrafo, essa mensagem do Espírito de Verdade, como eu disse, em Paris, 1862, ele encerra dizendo assim: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Então vejam bem, né? Ele, como diz, já marcou com o dedo, né? E o que ele diz aí? Né? Que para aquele o devotamento é apenas aparente. Por isso eu já disse aqui, citei anteriormente lá o Livro dos Espíritos, né? As categorias de espírita que ele diz. Então que não seja só da boca para fora, porque palavras bonitas é fácil. Qualquer um pode vir aqui e falar. Fazer o que eu estou fazendo não é nada difícil. Mas colocar isso na prática diária, esse sim é o nosso grande desafio. Recentemente o Papa Francisco, que eu gosto muito, deu uma declaração dizendo que o mundo já está cheio de homens com belos discursos. O que o mundo precisa, disse o Papa, é de homens de boas ações e de grandes ações. E você pode ser essa pessoa de ações, de prática, no seu ambiente de trabalho, na sua rua, dentro da sua família, sabe? Nos locais onde a gente passa. Ninguém está pedindo para você sair e fundar uma ONG, mudar o mundo. Não. Não é isso que Deus espera de nós. Na verdade, o que Ele espera de nós é que a gente faça aquilo que a gente se comprometeu em fazer antes de fazer o check-in para reencarnar na Terra. A gente fez o check-in lá para descer,
para vir para cá e a gente se comprometeu com algumas coisas. É isso que Deus espera de nós, que a gente possa fazer aquilo que a gente veio para fazer, sabe? E aí ele encerra assim: cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus amigos, que a gente não viva de aparência, que a gente seja de fato um agente da mudança, um agente da transformação, que a gente possa usar todos esses conteúdos, todas essas mensagens, todos esses livros, como a gente leu uma página aqui inicial belíssima, que a gente possa usar tudo isso a nosso favor para o nosso crescimento espiritual, porque o primeiro objetivo é o seu crescimento. E isso não é ser egoísta, não. É o nosso crescimento. E aquilo que a gente vai deixar aqui na humanidade. Vamos lembrar do Cristo para encerrar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você precisa se amar. Você precisa tratar-se bem. E hoje o que mais a gente tem ouvido da área da psicologia é exatamente isso. As pessoas esquecem de se amar. Às vezes ela também se dedica tanto a fazer e não faz por ela. Então você precisa estar bem para que você possa ajudar o seu próximo. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Espero ter passado nessa noite uma mensagem que é a mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem de esperança, de progresso, de evolução. Lembrando sempre que o espírita deve ser alguém alegre, alguém feliz, alguém de bem com a vida, alguém que agradece a oportunidade dessa existência e procura fazer o melhor a cada dia. Então, meu muito obrigado, agradeço aí a direção da casa pelo convite, deixando mais uma vez o abraço do Selvo, do Centro Espírita Luz e Verdade, a casa a qual eu frequento e trabalho. E vamos então somente agradecer por esse momento. Mais uma vez elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, em gratidão. Gratidão por essa oportunidade de estudo, de reflexão, e pedindo a Deus que abençoe a toda a humanidade, a todos aqueles que sofrem e choram, a todos aqueles que perderam a esperança e a confiança em Deus, que as vibrações de paz, de amor e de dias melhores possam tocar a esses corações. Abençoe, Mestre, a todos. Renova-nos com a Tua fé, com o Teu amor, na certeza de que tudo passa e tudo se renova na terra, mas só o que vem dos céus permanece em nossas vidas. Muito obrigado e fica conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite mais uma vez a todos, um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 4 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Estranha Moral. Aguardamos vocês!